Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia de Santo Antão, isso mesmo, né? Procure ver a história deste santo, nesse santo homem do silêncio. Procure aí, né? Santo Antão. A finalidade desse momento é o evangelho, né, do dia, mas procure nas redes sociais, procure aí no YouTube, coloca lá, História de Santo Antão, que você vai ver, né? Que coisa maravilhosa. E o evangelho de hoje é Marcos 2, 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Em dia de sábado, seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, qual era o propósito do sábado, né? Essa palavra que Jesus disse está aqui em... Deixa eu ver aqui essa palavra. Que Davi, fugindo lá em Samuel, 1 Samuel 21, de 1 a 6, Davi, fugindo de Saul, tomou 5 pães da preposição, que era ser comido apenas pelo sacerdote, e os deu aos seus homens. O homem de Deus, Davi, foi justificado ao violar a lei cerimonial, porque a sua necessidade de subsistência era maior do que manter a lei, meus irmãos, minhas irmãs. Ele quebrou a lei cerimonial não por um desejo, mas para atender a necessidade. A necessidade humana verdadeira é a compaixão e tem prioridade sobre os costumes, sobre os rituais, né? Oséias 6,6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício. E é conhecimento de Deus mais do que holocausto. Você vai ver no evangelho dessa semana que eles vão pegar no pé de Jesus mesmo, né? Todo o evangelho, desde ontem, né, segunda-feira, eles vão pegar os doutores da lei, o fariseu, né? Ele seguiu a rígida observância da lei, e era muito mais importante na cabeça deles do que fazer caridade. Meus irmãos, e Jesus, ele encerra a sua justificação dizendo que ele era maior do que o tempo, e repete a frase, né? Quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu gostaria de falar essa palavra que Jesus encerrou o evangelho de hoje. A caridade é muito mais importante do que nós pensamos. É pela caridade que nós iremos nos salvar ou nos condenar. Pela falta da sua prática, nós vamos nos condenar.
Caridade é ajudar quem precisa. Então quer dizer que é sábado, domingo, que para nós foi substituído pelo domingo, que é o dia do Senhor, dia da ressurreição, né? Quem necessita de uma ajuda para comer, beber, se abrigar, mas também a caridade é atenção, é gentileza, o bom hábito de ouvir as pessoas, de ouvir o irmão, né? Isso é caridade, ouvir um senhor, um vovozinho, uma vovozinha, as suas limitações físicas, as suas dores e outras deficiências a mais. Isso tudo é caridade. Jesus ele fala muito que nos últimos tempos a caridade de muitos esfriará. Você já imaginou se todos nós que estamos à frente da igreja fôssemos cristãos? Isso quer dizer que não? Sim, nem todos são cristãos. Nem todos são cristãos, nem todos fazem caridade. Não nos esquecemos, meus irmãos, minhas irmãs, que os carentes, os mendigos principalmente, né, eles existem não por castigo de Deus, mas para que tenhamos a oportunidade de amor ao próximo. Eles existem, eles existiram e sempre vão existir. E ai de nós se não houvesse os mendigos, os carentes no mundo. Como que a gente poderia fazer caridade? Como poderíamos nos salvar? A esmola faz mais bem a nós do que os necessitados. Você já observou? Acredita-se que a fome que às vezes sentimos pelo atraso do almoço, e eu tenho um problema sério, né? Que se passar do meio-dia eu começo a tremer. Então acredita que a fome que às vezes sentimos pelo atraso do almoço, ou porque o carro quebrou na estrada, o frio, né, que passamos, mas nos dói mais que os nossos irmãos que dormem na rua. Pois Deus não descuida deles só um momento, meus irmãos. Eles só estão ali para que nós praticamos a caridade. Você já pensou nisso? O mendigo ali da rua, da sua rua, esse que vai bater a porta da sua casa daqui um pouquinho, pedindo um prato de comida, pedindo uma roupa velha, né? Ele só vai ali para que eu e você praticamos a caridade. Seja caridoso, seja caridosa e garanta o seu lugar no céu. Amém? Então, o Evangelho de hoje, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Jesus é Senhor do sábado. Então, quer dizer, Jesus dá essa comparação aqui, né? Então, quer dizer que se alguém morrer ali, está com fome, se um boi cair, você não vai pegar. E eles, os fariseus, eles seguiam rigidamente as observâncias da lei. A obediência à lei do sábado era uma coisa muito rigorosa, de modo que qualquer esforço que parecesse com trabalho, para eles era terminamente proibido. Isso era um verdadeiro absurdo, ao qual Jesus não aprovava. Entendeu? Não era permitido fazer a comida, nem varrer casa, entre outras tarefas simples, mas na verdade essa observância rigorosa é um mandamento que foi reforçado pelos doutores da lei. Aquilo que eu disse ontem, eles mexeram na lei. Era para poder explorar o povo, inclusive os mais pobres.
e que tinham a dificuldade de permanecer todo dia de sábado sem fazer absolutamente nada. Somente para salvar a vida, a obediência dessa lei era menos rigorosa. A gente viu isso no período da Covid, né? Onde aquelas pessoas que trabalhavam por conta própria não podiam trabalhar. E como que ia entrar? O seu Zé que vendia o seu picolé, a sua verdura lá na feira, o seu churrasquinho na esquina, Dona Maria que fazia o seu bolinho. Ninguém pensou, fica em casa. É muito fácil eu ficar em casa com meu salário, que vem todo dia, que vem todo mês. Mas e o seu Zé? A Dona Maria, alguém se preocupou? Aonde estão eles? Com certeza eles não estão mais ali na esquina da sua rua, né? Não estão ali mais na praça vendendo a sua pipoca, vendendo o seu salgadinho. Fique em casa. Ah, beleza. E quem cuidou dessas pessoas? Será que eles não morreram, por isso que eles não estão mais nas suas casas? É muito fácil para um político, para um empresário, para alguém que trabalha com salário fixo, falar fica em casa, né? E esses pobrezinhos que estão aí vendendo picolé, vendendo o seu salgadinho. Não estou dizendo aqui que as pessoas tinham que se expor, mas se proteger com álcool gel, né? Cadê? Eu gostaria de fazer essa pergunta: cadê aquele senhor que vendia churrasquinho ali na sua rua? Cadê? Aquele senhor que vendia pipoca lá em frente à igreja?